Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Abner de Abreu e quero convidar você neste momento para que você possa estar se inscrevendo neste canal, curtindo este vídeo, compartilhando com alguém que precisa ouvir algumas exposições da palavra para que o Espírito de Deus possa estar ministrando ao seu coração. Compartilhe essa palavra, nos ajude a compartilhar tudo quanto o Senhor Deus tem nos dado através do seu Santo Espírito. E a meditação de hoje será de uma mensagem que o Espírito de Deus havia me dado recentemente, que é a restauração de nossas vidas através do jardim. E tomando por começo, início, este tema, vamos partir do primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 2, versículo 8 e 15. Assim nos diz a palavra do Senhor. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, perceba, no começo de tudo, Deus havia, na criação, ele preparou um lugar, que seria o lugar de relacionamento com o homem, né? E deu ali uma administração para o homem, deu ali uma função para o homem. Então, Deus criando todas as coisas, os seres, fauna, flora, etc., os astros celestes, a divisão de noite e dia, né? Deus ele cria o homem e não apenas criando o homem, o Senhor Deus ele cria um jardim no Éden, que significa paraíso, para que o homem pudesse guardar este jardim e pudesse lavrar este jardim. Perceba aqui, meus irmãos, a aplicação espiritual disso, né? Este jardim significa a nossa intimidade com o Senhor, a nossa vida de relacionamento e comunhão com o Senhor. É como um jardim que você deve estar cuidando, regando, podando, eliminando pragas, ervas daninhas e etc. Na nossa vida de comunhão com Deus, nossa vida espiritual, nossa vida nessa carreira, nessa corrida que é a vida cristã, como o apóstolo Paulo fala, como se fosse uma maratona, nós temos sempre que observar nesse ambiente espiritual que o Senhor nos coloca. Como está o nosso jardim? As ervas daninhas que podem estar brotando, as pragas que podem estar vindo para tentar contaminar, prejudicar a nossa relação com Deus. Lamentavelmente, muitos irmãos, membros da igreja em geral, obreiros da casa do Senhor, até mesmo pastores, a sua vida de comunhão, a sua vida, o seu relacionamento com Deus tem sido prejudicado porque ele não está observando esse ambiente de relacionamento com o Senhor. Perceba que, mesmo que houvera ali um jardim feito por Deus, Deus não livrou Adão, Deus não livrou a mulher de ser tentados pela serpente. A serpente sempre vai tentar contaminar o nosso jardim, sempre. Ela sempre vai tentar nos fazer duvidar daquilo que o Senhor falou conosco. O Senhor já nos deu toda a variedade de frutos para que possamos consumir, nos alimentar, para que possamos ter saúde. Lembre-se, no Éden havia a árvore da vida. A árvore esta que é relatada lá em Apocalipse, no capítulo 22, lá no meio da praça celestial, que as suas folhas, seus frutos são vida, saúde para as nações. Mas mesmo assim, a serpente conseguiu colocar dúvida no coração do homem. Quando permitimos que Satanás coloque dúvida na nossa mente, nossos corações, nós estamos criando um sentimento que possa entristecer o Espírito Santo de Deus. E isso começa a prejudicar. Nós não podemos duvidar. Lembra que Jesus falou a Pedro, quando ele começou a afundar? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro parou de ouvir o que Jesus falou para ele e começou a se atentar.
para o vento que fazia as grandes ondas baterem ao seu lado. Olha, o rei Salomão, muito sabiamente, no livro de Cantares, capítulo 4, a partir do versículo 12, ali em Cantares, capítulo 4, do 12 ao 16, Salomão apresenta ali uma conversa entre ele e a sua noiva. Ele apresenta sua noiva como um jardim fechado, com todo tipo de especiaria, árvores frutíferas, fontes seladas. Mas perceba, muitos olham para o livro de Cantares erroneamente apenas como um livro de cunho sexual. Mas, na verdade, o livro de Cantares apresenta a relação mais íntima que deve haver entre Cristo e a igreja. A igreja como um jardim fechado, que possui todo tipo de árvores frutíferas para alimentar o seu trabalho. Fonte selada de água que não vai faltar. Por que fonte de água? Lembra em João capítulo 4, quando Jesus falou com a mulher samaritana? Aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, porque dentro dele vai formar uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Irmão, como está o seu jardim com o Senhor? A sua vida tem sido um jardim fechado com o Senhor ou você tem dado abertura para que as serpentes possam entrar, para que as pragas possam entrar e quebrar essa relação como quebrou de Adão? Imagine a dor de Adão de não ter mais a presença de Deus na viração do dia para com ele. Quantos estão passando por esse sentimento? Jardim fechado és tu, irmã minha, amada minha. É como se Jesus olhasse para a igreja e dissesse assim para a sua igreja: olha, você tem que ser um jardim fechado para comigo. Você deve preservar essa comunhão, essa relação. É por isso, meus amados, que com a queda do homem, o pecado entrou no mundo, as enfermidades, as dores. Toda vez que nós destruímos essa intimidade, essa comunhão no jardim, ficamos doentes, enfermos. Eu não estou dizendo que toda doença é fruto de pecado, não. No mundo tereis aflições, mas muitas das doenças, elas resultam da nossa alma abandonada pela presença de Deus. Temos que ter a certeza que o Senhor carregou sobre si as nossas dores e enfermidades. Mas para termos essa certeza, precisamos recuperar a relação no nosso jardim. Também entraremos, meus irmãos, na fase do Getsemane. Esta fase do Getsemane, muitas vezes, é para podermos passar por essa prensa. Olha, se Jesus que não tinha pecado, se Jesus que não tinha erro, passou pela prensa, quem dirá nós? Getsemane, jardim do Getsemane, que ficava localizado no Monte das Oliveiras, que significa lugar da prensa, prensa das azeitonas. Aonde se extraiu azeite. O interessante é que muitos não entendem que a prensa é um processo de 4 fases. Não é apenas um tipo de extração, não é apenas uma fase única. Perceba, a primeira fase da prensa, coloca-se a primeira pedra para prensar as uvas, para prensar, perdão, as azeitonas. E aquele primeiro azeite extraído daquela primeira prensa, que é um azeite mais fino, ele é utilizado para unção, consagração de reis, profetas e sacerdotes. Nessa prensa, nesse processo da primeira fase, o Senhor está nos separando, nos consagrando. Muitas vezes, quando o Senhor permite que passemos por essa prensa, meus irmãos, é porque Ele quer despertar em nós a atenção de que Ele está nos separando para algo, nos ungindo para algo. Irmão, aceite a prensa da parte do Senhor. No primeiro processo da prensa das azeitonas, esse azeite que era extraído, ele era usado para a consagração, para a separação. Deus está te separando. Pode ser do pecado, pode ser da sua vida cotidiana, para que você entre agora num novo nível espiritual com o Senhor.
E acabou por aí? Não, tem a segunda fase. Colocava-se uma segunda prensa. Extraía-se um azeite um pouco mais grosso, mais espesso. Azeite esse que era usado para temperar os alimentos. Azeite esse, meus irmãos, que era usado na alimentação, nas saladas, etc. Ao passo que Deus está te pensando, te separando, está produzindo em você alimento para você. Providência não faltará. Lembra da segundo livro dos Reis, capítulo 4, quando a viúva procura Eliseu, porque os credores queriam levar os seus 2 filhos? E ele pergunta: o que você tem em casa? Seu servo não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Azeite é o princípio da providência. Se você permitir que Deus esteja prensando você, não faltará azeite, não faltará providência, não faltará alimento. Creia nisso em nome de Jesus. Não faltará. O azeite não faltará. Acabou por aí? Não, tem a terceira fase da prensa. Colocava-se uma terceira pedra, pesando mais ainda, aumentando 3 vezes o seu peso. Para se extrair um azeite ainda um pouco mais grosso. E esse azeite ele era usado na iluminação. Para acender as lamparinas, para acender candelabro, castiçal. Deus permite que você passe por isso, porque Ele está te separando. Nessa separação, Ele vai te dar alimento do alto, para que você possa iluminar ao seu redor. Jesus falou que nós somos como uma lamparina, deve se colocar no alto para acender para todos. Uma mulher que procura a dracma perdida dentro de casa, acende a lamparina e procura diligentemente. Nada ficará mais em trevas. E tem a quarta fase, meus irmãos, em que esse azeite totalmente mais espesso, mais grosso, ele é utilizado para fabricar sabão. Ou seja, colocava-se uma quarta pedra. Retirava-se, então, o sumo, o mais grosso, o mais espesso, e dele utilizava-se para fazer sabão. Para quê? Olha o processo de Deus. Olha aqui. Separação, alimentação, iluminação, purificação. À medida que estamos separados, alimentados, iluminando ao nosso redor, estamos purificando o ambiente. Deus nos levanta no jardim para que possamos mudar o ambiente. Deus está fazendo isso para que você tenha nele condições de mudar o ambiente. Encerra por aí? Não. Evangelho de João, capítulo 19. A Bíblia diz que o corpo de Jesus foi colocado num túmulo, numa cova nova, num sepulcro novo que ninguém havia usado, no jardim do sepulcro. A queda do homem foi no jardim e a redenção da humanidade aconteceu no jardim. Perceba o processo. Jardim, ó, Éden, figuração de Salomão, Getsêmani e a redenção. Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida para que possamos ressuscitar aonde estávamos mortos. Olha, não ache que Deus vai tirar você de certos ambientes para que você possa obter algum tipo de vitória, mas Deus te honra no próprio ambiente, aonde você caiu, ou você deixou a serpente te influenciar, e ali, se você se quebrantar, se você aceitar o Getsemane, a prensa, as 4 fases, Deus quer restaurar em você esse processo de restauração. Salomão, lá no capítulo 4, se não me engano, no versículo 14, lá em Cantares, Salomão diz assim: olha, esse jardim, minha amada, tem tudo. Árvores frutíferas, incenso, mirra e aloés. E lá em João, capítulo 19,
Lá no finalzinho, a Bíblia diz que Nicodemos levou para guardar o corpo do Senhor mirra e aloés. O Senhor tem mirra para mostrar a realeza para a qual Ele nos chamou. E tem aloés para demonstrar a purificação em nossas vidas. Permita que o Senhor trabalhe em você para restaurar sua vida, sua casa, sua família, na sua comunhão, no seu jardim. Permita que o Senhor esteja restaurando o seu jardim. Que esta palavra te abençoe, que o Espírito de Deus continue ministrando o seu coração e abra o seu coração para estarmos para vídeos que estaremos postando daqui para frente. Deus te abençoe, um forte abraço.